Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós nesse dia. É o 25, de agosto de 2023. Estamos aqui, graças a Deus, em perseverança, em vigilância, em obediência à palavra, em oração, em meditação, caminhando, imitando as virgens prudentes, em direção a Jerusalém Celestial, a nossa esperança, de sermos arrebatados juntamente com essas virgens, sermos contados, no meio delas, para podermos participar das bodas do Cordeiro, e do milênio, do reino do Senhor Jesus aqui na terra. Aleluia, Hosana, Maranata, e amém, irmãos? E vamos orar, Vamos orar, pedir ao nosso Deus que Ele nos proteja do mal, da violência desse mundo, dos espíritos malignos que andam ao redor de nós, das nossas casas, querendo nos perturbar, Também que Ele nos livre de nós mesmos, nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, más ações, E nos livre do mal, de todo o mal, E visite a sua igreja, Visite cada um de nós, em nossas residências, onde estivermos, e nos socorra nas nossas necessidades espirituais e nas materiais, Principalmente nas espirituais, Acrescentando a nossa fé, a nossa esperança, nos dando obediência à palavra, nos dando sabedoria, inteligência, mansidão, humildade, perseverança, discernimento, vigilância, sinceridade, todas as virtudes, Amém, irmãos? E não deixe faltar o pão de cada dia em nossas mesas, E nem nos dê esse pão em excesso. E amém, E graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí com a nossa história. Nós estamos fazendo aqui agora uma pequena história da nossa comunidade, A comunidade aqui de Fortaleza, Certo? E que nessa história aí, digamos, de 89 para cá, porque eu conheço essa história de 1989 para cá, Foi quando eu criei, quando encontrei com os irmãos. Para trás, eu estou contando o que eu ouvi dos irmãos que eu conheci, E para frente, muita coisa foi o que eu vivi. Então nós estávamos falando que aos domingos, os irmãos se reuniam lá na casa do Isaías, no bairro Olavo Oliveira. Isaías era um presbítero separado, E aos sábados, os irmãos se reuniam na casa do Jaime Júnior, Também presbítero lá na Vila Manuel Sátiro, E nas sextas-feiras, havia uma pregação na Praça José de Alencar, no horário de 17 às 20 horas. E ali, porque que ia para lá nessa hora, e nesse dia? Porque por ali, passa quase toda a população de Fortaleza do Ceará, Muita gente passa ali, nesse horário, em direção às suas casas, depois dos trabalhos, Então ali, muita gente nos ouvia, E aí a gente distribuía
panfletos, né? As literaturas, né? Sobre vários temas, como o que é a igreja, nosso entendimento sobre a igreja, sobre o dízimo, né? Sobre o véu, o uso do véu das irmãs, sobre a lei e a graça, né? Enfim, todas essas literaturas, todos esses panfletos que nós conhecemos aí, né? E que depois nós vamos falar sobre eles. Já falamos sobre alguns, né? Aí nos vídeos passados, né? Então, antes de 89, antes de 1989, os irmãos Isaías e o irmão Cordeiro, eles tiveram contato com os irmãos lá do Sul, né? Através de um irmão lá de Crateús, né? Que eu não estou lembrado o nome dele, e que residia na cidade de Santos, lá em São Paulo, né? Então ele, na verdade eu não sei nem se ele é de Crateús, ele é casado com uma pessoa lá de Crateús, né? A esposa dele é de Crateús, se não me engano. Então ele estava, né, viajando aqui pelo Ceará e ele passou lá na Praça Zé de Alencar, numa daquelas sexta-feiras, né, na hora da pregação. E ele ouviu essa pregação, né? Este irmão parou, né, para dialogar, ouviu e parou para dialogar com os irmãos que estavam lá pregando, né? E o diálogo apontou para uma certa unidade de entendimento, né? E aí esse irmão, né, ele deu a notícia de um ajuntamento de várias comunidades brasileiras e até estrangeiras, né, da América do Sul principalmente, que iria ocorrer lá na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, né, salvo engano, lá pelos anos de 1887, 86, 87, alguma coisa assim. Então houve um convite, ele convidou, né? E os irmãos aí Cordeiro compareceram a este ajuntamento, né, lá em Curitiba. Como sempre, houve lá ruídos de comunicação, né? Claro que as pessoas estavam se conhecendo naqueles dias, né? Então houve, são vários grupos, né? São várias comunidades, né? Ou eram vários grupos ali presentes. E esses ruídos eram, logicamente, devido a entendimentos diferentes. Um dos ruídos foi o quê? A identificação de pessoas que eram consideradas líderes, né? E cujos ensinos deveriam ser aceitos sem contestação. Mesmo que aquele ensino estivesse, né, contrariando algum versículo das Escrituras. E o líder maior desse movimento, né, parece que era o senhor Juvenal, né, o irmão Juvenal. Parece que ele já faleceu, esse irmão Juvenal. E ele residia na cidade de Macaé, lá no estado do Rio de Janeiro, né? Então, na volta desse ajuntamento, o Isaías e o Cordeiro, eles passaram lá por Eunápolis, né? A convite, né? Eunápolis, lá na Bahia, a convite dos irmãos de lá, né? Que tinham à frente o irmão Cirilo, né? E esse irmão Cirilo aí, ele é irmão do Virgulino, né? Aquele que a gente já falou nele aí, que morava nessa época lá em São João da Boa Vista. Não sei se ainda mora por lá. Por que que o Cirilo convidou os irmãos para irem lá, passarem por lá? Porque houve uma identidade, uma identificação, né? No entendimento de alguns pontos ali da Escritura. Então, os irmãos, né, o Isaías, o Cordeiro, aí eu vou citar aqui o nome de alguns, né, lá da Bahia, o Cirilo, o Israel, né, o Jairo, o João Batista, o Hermógenes, né, não sei se o Silvaldo estava nessa época, pedi para ele confirmar aí, né, e outros, né. O que eles fizeram? Eles deram-se as destras, né? Deram-se as mãos, né?
e começaram a trabalhar juntos, né? E aí nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós e amém.